Bom, neste vídeo eu pretendo falar um pouco sobre saúde mental e dar algumas dicas frente a esse momento atual em que estamos vivendo, com foco nas questões tanto da depressão quanto da ansiedade, pois, como muitos sabem, embora exista tratamento, ainda há muito preconceito e desinformação em relação ao assunto, pois sabemos que não só afeta, mas afetou um grande número de brasileiros, não somente pela pandemia, né, mas de maneira geral. A pandemia em si, ela somente agravou mais ainda a situação, quais as consequências isso irá gerar futuramente. Então, se esse tipo de conteúdo, além de importante, é interessante também para você, peço para que já pressione o clique no like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos para dar aquela moral para o canal e assim alcançar o maior número de pessoas possíveis. E se você é assim como eu, muito atarefado, faz mil coisas ao mesmo tempo, é melhor você se ligar neste vídeo e tomar muito cuidado, muito cuidado. Salve, salve família! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Márcio, sou o sétimo mensageiro e para quem não sabe, eu sou também estudante de psicologia e trago-lhes este vídeo ao qual não tem intuito nenhum de trazer uma cura ou entrar em muitos detalhes, pois o assunto é bastante complexo e eu precisaria de muitas horas para poder explicar tudo ou quase tudo. Então fique até o final, pois pretendo dar algumas dicas que poderão contribuir aí com o seu bem-estar, a sua qualidade de vida, a sua saúde mental. Então vamos ao vídeo. Então, a depressão e também a ansiedade costumam afetar as nossas vidas na forma como nós pensamos, na forma como nos sentimos e também de como se comportamos no mundo. Em termos biológicos, nós ficamos deprimidos ou ansiosos quando o corpo para de produzir neurotransmissores como a serotonina e também a noradrenalina, essas que são responsáveis pelas emoções, as funções cognitivas e motoras, como também o de nosso bem-estar. Bom, para essa explicação ficar um pouco mais fácil para a compreensão, vejamos algumas questões quando a noradrenalina ou a serotonina deixam de ser produzidas em determinadas partes do cérebro, pode acarretar em um grande sofrimento, como uma depressão e ou também a ansiedade, gerando assim alterações na sua atenção, nos níveis de agitação, nas energias, nas emoções ou também na pressão sanguínea, podendo ocasionar tremores e levar aí a uma possível taquicardia, sendo esses alguns dos sintomas de medo e também de ansiedade. Temos então duas vias, as serotoninérgicas e as noradrenérgicas, responsáveis pela produção desses dois neurotransmissores em nosso cérebro, que transmite determinadas informações para regiões específicas, como no caso da serotonina, que são enviadas para o córtex frontal, para os gânglios da base, para o córtex límbico, também para o hipotálamo e o tronco cerebral. Já para a noradrenalina, são enviados também aos córtices frontais 1 e 2 e para o córtex límbico, para o cerebelo e tronco encefálico. Por isso o diagnóstico é tão difícil, pois muitos desses neurotransmissores são enviados aos mesmos locais. Além dessas principais ações, ela também age na medula espinhal,
que pode ocasionar aí uma disfunção sexual, e também no centro cerebral do vômito, que basicamente ocasionaria em náuseas e também em vômito. De acordo com o dicionário, a depressão ela tem o seguinte significado: ação ou efeito de deprimir ou se abater física ou moralmente. Doença psiquiátrica de origem crônica que causa alterações de humor, definida por uma tristeza intensa e permanente, agregada à dor, à desesperança, podendo então ter ou não razão aparente. A depressão pode ser considerada como um transtorno que pode ser classificado como episódios típicos ou atípicos, onde os típicos possuem 3 graus, leve, moderado ou grave. Esse último grave, que pode ter ou não sintomas psicóticos, que seriam alucinações ou ideias delirantes, e pode apresentar melhora de humor em resposta a eventos positivos. Bom, mas em contraste com os episódios típicos da depressão, temos os episódios atípicos, que apresentam os mesmos sintomas, mas que não apresentam melhoras frente a eventos positivos. E temos também o transtorno depressivo recorrente, que tem uma frequência maior de repetições nas ocorrências, que pode ter uma duração mais prolongada, também possuindo 3 graus, leve, moderado e grave. Assim como ocorre nos episódios depressivos, tanto típicos como atípicos. Então, assim como vimos, não se trata de um mito ou apenas frescura. A depressão, no caso, apresenta sintomas como a tristeza profunda, perda de interesse em atividades que antes davam ou poderiam dar prazer, a baixa autoestima, irritabilidade, medo, que seria um sintoma tanto da ansiedade quanto da depressão, mudanças no sono ou também insônia, alterações de apetite e de peso, muito cansaço, falta de concentração, pessimismo, que é muito predominante nos episódios atípicos da depressão, os pensamentos de culpa ou pensamentos suicidas, o raciocínio lento, uma perda de libido, como eu falei anteriormente, pode existir ou não uma disfunção sexual, mudanças nos movimentos corporais e dores físicas. Então, no caso de um episódio leve de depressão, pode ter 2 ou 3 dos sintomas. No caso de um episódio moderado, pode ter de 4 ou mais sintomas. E no grave, pode ocorrer vários dos sintomas citados. Agora vamos falar brevemente sobre a ansiedade, né? De acordo com o dicionário, seria um desconforto físico e psíquico, uma agonia, uma aflição, uma angústia, um desejo intenso e impetuoso, uma impaciência, uma sofreguidão ou avidez, né? De acordo com as informações aí do dicionário. Bom, quanto à ansiedade, né? Temos aí respostas normais do organismo frente a situações de ameaça, sendo considerados elementos importantes da reação de luta e fuga, fundamentais para a nossa sobrevivência, sendo muito similar ao medo, né? Que o medo é uma resposta emocional, fisiológica e comportamental a uma ameaça externa concreta, né? Algo que é visível. Já a ansiedade seria respostas frente a uma ameaça não concreta, não visível, pode ou não acontecer, geralmente de alguma coisa que já tenha causado algum sofrimento em algum momento, tendo uma intensidade, uma duração e frequência desproporcionais a essa possível ameaça, podendo causar aí um grande sofrimento, prejuízo social ou até ocupacional. E quando é intenso e duradouro, ou ocorre em ocasiões inadequadas, né, às vezes como no trabalho, por exemplo, ou interferindo nas atividades normais dessa pessoa, pode aí ser considerado como um distúrbio. Bom, abrindo um parênteses agora, né, pessoal, falar um pouco da síndrome de burnout. Essa imagem que vocês estão vendo aí trata-se de um esgotamento profissional, né, que é considerado como um estresse, né, ocupacional. Então, quanto a isso, caso você apresente algum dos sintomas que estão na imagem, tenha muito cuidado, né? Fatores muito estressores podem desencadear doenças como problemas de pele, infarto, problemas gástricos,
úlceras, entre outros, poderão surgir, né? E há algumas pesquisas que apontam que o estresse pode agir como causador de doenças cardiovasculares, de forma crônica e aguda. Então, muito cuidado e busque sempre um profissional no surgimento de tais sintomas. Mas voltando aí para a questão da ansiedade, né? Quanto à classificação das ansiedades existentes, eu vou ler apenas as 2 primeiras para o vídeo não ficar muito longo. Bom, caso vocês queiram ler, né, as demais, vocês podem pausar o vídeo, pessoal. Bom, no caso da primeira, temos a fobia específica, que seria um medo por um objeto, uma situação específica, como voar, alturas, medo de insetos, elevadores, injeções, animais, etc. Já o transtorno de pânico são ataques de pânico recorrentes que podem ser esperados ou inesperados, que seria um surto abrupto de medo intenso ou de desconforto intenso, que alcança um pico em minutos e pode desencadear 4 ou mais dos seguintes sintomas: taquicardia, sudorese, tremores, sensações de falta de ar ou sufocamento, dor ou desconforto torácico, náusea ou desconforto abdominal, sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou até desmaio, calafrios ou ondas de calor, parestesias, que seriam anestesia ou sensações de formigamento, medo de morrer. Bom, pessoal, esses são apenas um dos principais sintomas, mas enfim, ele afeta tanto as questões fisiológicas quanto as questões psicológicas de um indivíduo. E ainda temos a agorafobia, o transtorno de ansiedade generalizada, temos o transtorno de ansiedade social, ou conhecido como fobia social. Caso queiram mais informações, vocês podem consultar o DSM-5 ou até mesmo o CID-10. Bom, então quando estamos apresentando sintomas de ansiedade ou de medo, a nossa respiração costuma acelerar e isso faz com que aumente a nossa concentração de gás carbônico e de oxigênio em nossa corrente sanguínea. Então, desse modo, acabamos ficando muito mais ansiosos do que o normal. Diante dessa situação, então, o que podemos fazer? O que podemos fazer para controlar esses sintomas que muitas vezes nos trazem sofrimento? Bom, pensando nisso, neste vídeo, eu falarei um pouco sobre algumas ferramentas que são muito efetivas nessas situações. São ferramentas muito simples, são tão simples que parecem bobas, mas podem acreditar, pessoal, elas funcionam muito bem. Eu falo isso com base em evidências comprovadas. Muitos provavelmente já sabem dessas ferramentas, muitos provavelmente usam essas ferramentas naturalmente, sem saber quais os benefícios na utilização dessas ferramentas. Muitos usam por recomendação médica, muitos utilizam para manter aí então uma saúde equilibrada, Ou então passarei algumas dessas ferramentas para que ajude então a controlar esses sintomas, caso você os tenha, caso você conheça alguém que tenha esses sintomas, caso você pode compartilhar esse vídeo com essas pessoas, ou compartilhar também outros vídeos com conteúdos similares, possa ajudar uma pessoa às vezes que você conhece que passa por uma situação similar ao da crise de ansiedade, ou de uma crise de depressão, ou uma crise de pânico, enfim. Bom, pessoal, então a primeira dica que eu vou dar seria do autoconhecimento. Quão é importante saber mais a respeito de si mesmo. Essa busca do autoconhecimento, que é se conhecer, conhecer a si próprio, porque muitos acham que conhecem a si mesmo, mas às vezes não sabe falar sobre si. E no autoconhecimento você vai o quê? Você vai buscar entender o que te faz bem, o que te faz mal, o que é benéfico para você, o que vai te trazer prejuízo, enfim. Você vai saber escolhas melhores que poderão te trazer aí uma qualidade de vida melhor. Então você vai saber o que é melhor para você em determinadas situações da sua vida. E essa ferramenta, pessoal, é uma das ferramentas mais importantes, talvez é uma das melhores para o combate aí, tanto da ansiedade
quanto da tristeza. Afinal, o autoconhecimento ele promove uma autonomia sobre você, o que vai te possibilitar aí o controle dos seus pensamentos, o controle das suas emoções, de uma maneira que você vai conseguir aí viver de uma forma muito mais tranquila, muito mais leve. Então, essa é a primeira dica que eu dou. E talvez a mais importante. Bom, no caso da segunda dica, essa é um pouco mais simples e muitos já devem conhecer, mas é referente às mudanças na sua, que se reflete no quê? Se reflete na sua alimentação, né? Ter uma alimentação mais adequada, uma alimentação mais balanceada, mais leve, rica em vitaminas, proteínas, carboidratos, de uma forma equilibrada, né? Tudo é importante ter esse equilíbrio. Bom, quando a gente fala de mudanças, né? Quando a gente fala de mudanças habituais que sejam mais saudáveis, a gente também está falando, se referindo à atividade física. Então é importante que você pratique atividades físicas, e isso você vai ouvir em todos os lugares que você for, profissionais da área da saúde, você vai sempre ouvir essa questão da atividade física, o quanto é importante na sua vida isso. Você poderá fazer alongamentos, né, diários, né? Ao acordar você pode fazer um alongamento, ao ir dormir você pode fazer um alongamento, coisa de 10 minutos, né? Você pode dançar, você pode meditar, você pode fazer caminhadas, você pode fazer academia, entre outras atividades físicas, talvez mais leves, ou até atividades físicas mais pesadas. E aí fica a seu critério. Mas o importante é manter o seu corpo e a sua mente sempre ativas, não só a sua mente ou só o corpo, né? Bom, a terceira dica é uma questão também muito importante, né, para o ser humano, que é a questão da socialização, né? Eu já falei isso em outro vídeo, o quanto é importante socialização. Importante então a gente ter essa rede de amigos, rede de apoio, pessoas confiáveis que a gente possa contar sempre nos momentos mais difíceis, nos momentos de um pouco mais de sofrimento, muitas vezes de felicidade, a gente poder contar com alguém para poder compartilhar desses nossos sentimentos é muito importante, para que essa natureza nossa não fique fragilizada. Bom, então essa foi a nossa terceira dica, né? A questão da socialização. Quarta dica é uma questão assim para você evitar, né? Você evitar noticiários, né? Seria o excesso de notícias muitas vezes é prejudicial para a nossa saúde, tanto física quanto mental, né? Às vezes a gente não percebe isso, a gente não percebe às vezes que estamos estressados. Então, às vezes você está estressado e cansado e você assiste um noticiário desse, você acaba prejudicando mais ainda o seu organismo, né? O seu corpo e a sua mente, né? E hoje em dia, com essa tecnologia, né, somos bombardeados o tempo inteiro com notícias, muitas notícias de fake news, né? Muitas notícias que a gente não sabe de onde vem, e muitas notícias, geralmente, né, as notícias de modo geral, muitas vezes são negativas, né? Então isso acaba atraindo mais para as nossas vidas, podendo, no caso, piorar crises de ansiedade, podendo piorar as crises de depressão, podendo piorar sintomas de estresse, de medo, né? Enfim, isso vai virar uma bola de neve. Então, essa foi a quarta dica, né? Evitar noticiários, evitar notícias que sejam prejudiciais à sua vida. A quinta dica que eu tenho, aliás, a quinta dica, a quinta ferramenta, você vai buscar praticar a leitura, né? Uma coisa que parece besta, boba, né? A leitura é fundamental para você ter ali um momento de lazer, um momento de paz e reflexão, né? A leitura proporciona isso, além do conhecimento que está sendo adquirido. Você pode fazer uma leitura antes de deitar, né? 30 minutos antes de deitar, evitar o uso de dispositivos eletrônicos nesse período, né, antes de deitar. O uso dos dispositivos eletrônicos vai piorar se você tem ansiedade, se você tem insônia à noite, vai piorar esses sintomas, você vai acabar ficando muito pior, né? O uso desses dispositivos faz com que a nossa mente permaneça em funcionamento,
Mesmo na hora que a gente vai dormir, que a gente fecha os olhos, a mente ainda continua trabalhando da mesma forma que estava quando estava ali ligado ao aparelho eletrônico. Então é bom você desligar um pouco, né, desses dispositivos um pouco antes de deitar. Bom, e no caso essa foi a quinta dica, né? Bom, essas duas técnicas que eu ensinarei agora adiante, ambas eu deixarei um vídeo explicativo na descrição do vídeo, pois são técnicas um pouco mais complexas de serem feitas, exige um pouco de paciência, e eu não pretendo deixar o vídeo muito longo, então eu vou simplesmente falar e vou deixar aí a descrição do vídeo, vídeos explicativos para caso quem não conheça essas duas técnicas consiga fazer em casa. Bom, a sexta dica é que é a técnica da respiração diafragmática. Para quem conhece já pode já fazer o uso, né, dessa técnica. Para quem não conhece, eu deixarei o vídeo então explicativo. Pode ser tanto a respiração diafragmática como a respiração das narinas alternadas. São duas técnicas muito boas de respiração que ajudam aí nos sintomas da ansiedade a fim de controlá-las, né? A sétima dica seria o mindfulness. Também é uma técnica muito boa para o controle da ansiedade. Uma técnica que vai visar o quê? A sua atenção plena. É uma técnica ótima para controle da ansiedade. É uma técnica que você poderá fazer depois da respiração diafragmática. Você vai poder fazer aí o controle de emoções, dos seus pensamentos, o controle do seu corpo, né? Então, o exercício, no caso dessa técnica, é trazer a sua mente de volta quando você começa a divagar em outros pensamentos, em outras coisas, em outras tarefas, trazer a sua mente novamente para ao seu corpo e que você tenha um contato maior com o seu corpo, com cada emoção, com cada pensamento que você tem. Enfim, é uma conexão que você busca consigo mesmo, né? Uma conexão ali entre a sua mente e o seu corpo, fazendo com que você fique mais tranquilo. Bom, a última dica, né, que seria uma dica bônus que eu posso trazer é: faça terapia, né? Faça um acompanhamento médico, faça um acompanhamento profissional. Isso vai te ajudar, né? Mas é para você se autoconhecer, né? Você buscar o autoconhecimento, você buscar alternativas para a sua vida, que às vezes você não está encontrando. No caso, a terapia em si, ela existe com o propósito de dar um suporte para a pessoa, para fazer um acolhimento, trazer respostas também, né? Trazer um conhecimento sobre si mesmo, né? Às vezes a gente acha que sabe muito sobre a gente, mas a gente não sabe, né? A terapia, ela pode te dar um norte, ela pode ver a sua vida de um outro ponto, né? De outro ângulo, e isso é muito benéfico para quem faz a terapia. Isso poderá te ajudar, né? Às vezes você está passando por um momento estressante, um momento de mudanças na sua vida, e você vai precisar ter esse suporte. Não só para sofrimento psíquico, né? Não só para uma ansiedade ou para uma depressão, mas para um outro momento que você esteja passando na sua vida. A minha última dica é: faça terapia quando possível. Tanto na depressão como na ansiedade, estresse, irritabilidade ou até o burnout ou qualquer outro fator que esteja causando grande sofrimento. É interessante não fazer o uso de drogas psicotrópicas, como estimulantes, depressoras ou perturbadoras, sendo bebidas alcoólicas, depressoras, tabacos, estimulantes e perturbadoras, sendo ela de origem vegetal ou sintética. E não fazer também o uso de medicação sem a prescrição médica. Bom, se possível, buscar um tratamento, e nesses casos o melhor tratamento ainda é o acompanhamento médico, quando auxiliado com a psicoterapia, no caso.
só não pode deixar de procurar ajuda. Bom, então quando temos aí um nível muito alto de ansiedade, isso poderá levar a um estresse, ou também irritabilidade, né, que seria o que? Uma raiva por um período muito longo, uma raiva de forma contínua. Tudo que costuma então baixar o nível da ansiedade poderá também contribuir para diminuir o nível do estresse e também da irritabilidade e possivelmente ajudará a controlar sintomas da depressão. Mas o recomendável que se faça mesmo em caso de um sofrimento muito grande é buscar uma ajuda profissional, um profissional da área, né, ou psiquiatra ou psicólogo. Você que conhece alguém que apresente sintomas da depressão ou da ansiedade, estresse, é bom você não fazer julgamentos a esse ser humano, a esse indivíduo. Você vai buscar sempre o acolhimento. É bom sempre que você busque o acolhimento dessa pessoa, busque ouvi-la, busque compreendê-la, se possível. Isso já irá ser muito bom para essa pessoa. E encaminhe ela para um profissional, né? É sempre importante que essa pessoa saiba que poderá ter alguém ali para ouvi-la. Alguém para ajudá-la, alguém para orientá-la, né? Alguém para fazer o acolhimento dela. Isso é muito importante. Ter amor ao próximo, ter empatia, né? Poder entender e compreender a dor do outro, poderá ajudar. E se você também passa por algum momento desse, saiba que existem formas para que você consiga controlar esses sintomas, tentar viver de uma forma mais saudável, viver de uma forma mais tranquila, com uma qualidade de vida melhor, no caso, né? Bom, então foi isso, pessoal. Essa foi a mensagem de hoje. Eu espero que tenham curtido. Se curtiram e acharam que foi útil essa informação, não esqueçam de dar o joinha, não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar com amigos, ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Forte abraço, fiquem com Deus. Shalom e até a próxima.